Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Nós encontramos hoje muito felizes e estamos muito ansiosos por partilhar convosco informação relevante no que diz respeito ao tema que vamos explorar hoje, que é suplementos infantis. Este é o nosso grande tema e é exatamente sobre ele que vamos dissertar. Há cerca de um ano atrás, e durante a fase de pandemia, lançámos em Portugal uma gama de suplementos infantis e hoje, passado o ano, gostaríamos de consolidar alguns conceitos, rever algumas evidências em torno destes suplementos e também clarificar algumas questões. A maioria dos bebês e crianças, como sabem, obtêm os nutrientes através da sua alimentação, e, como é lógico, se pressupõe que seja variada e equilibrada. No entanto, algumas crianças podem, de facto, ter algumas necessidades específicas e podem necessitar, inclusivamente, de alguns suplementos, por questões de déficit ou então porque têm um padrão alimentar muito restritivo ou, eventualmente, tenham algumas patologias clínicas. Ora, estas situações podem conduzir a déficits nutricionais, que são, como é lógico, altamente prejudiciais, numa fase crítica de desenvolvimento e que nós sabemos que é muito importante. Estamos, de facto, a trabalhar no sentido de termos, a médio e longo prazo, crianças que se pretende tenham qualidade de vida, que tenham muita saúde e que sejam adultos bastante saudáveis. Portanto, situações de desequilíbrio, doenças ou condições clínicas podem, de facto, afetar quer a absorção, quer aumentar a necessidade de alguns nutrientes. Ora, é exatamente aqui que se coloca a questão. Portanto, os profissionais de saúde podem e devem recomendar suplementos para ultrapassar, para corrigir estas situações. A questão que se levanta é quando utilizar os suplementos, que suplementos, para quem, quando e como o fazer. E é exatamente para termos aqui resposta a algumas destas questões que temos connosco, eu vou pedir à doutora Ruth que se junte a nós e que vai falar-nos exatamente deste tema tão importante e tão cativante. Eu vou passar a apresentar a doutora Ruth, que é pediatra, além de pediatra é mãe de 2 crianças, isto é sempre muito interessante, porque uma coisa é ser pediatra, e quando se é pediatra e mãe, tem-se experiência na primeira pessoa, não é? Portanto, e acaba por ser também muito interessante. A doutora Ruth é licenciada pela Faculdade de Medicina de Lisboa. Entre 2010 e 2015 esteve no Hospital Dona Estefânia, onde esteve ligada à equipa de unidades de cuidados especiais respiratórios e nutricionais. Também esteve como assistente convidada da cadeira de pediatria na Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa. Em 2017, a doutora Ruth passou a assistente hospitalar graduada, mas no Hospital de Portimão, e neste momento encontra-se numa fase de mobilidade e esperemos que se resolva brevemente e termos a doutora Ruth de novo connosco aqui bem mais próximo em Lisboa. Entre algumas atividades muito interessantes de registar ou a destacar, eu diria que a doutora Ruth realmente tem estado ligada à Sociedade Portuguesa de Pediatria, atualmente é vice-presidente da secção de pediatria ambulatória desta mesma sociedade. Entre 2012 e 2015 esteve como consultora da Nestlé e onde exerceu formação exatamente dedicada também a farmacêuticos, provavelmente alguns de vós lembrar-se-ão dela, portanto ela acompanhou-nos por diversas vezes em termos de formações nestes cursos para farmacêutico. E, portanto, doutora Ruth, é um prazer tê-la connosco. Depois temos também o nosso colega Dr. Fábio Martins, eu peço ao Dr. Fábio que possa ligar a câmara. Olá, boa noite, bem-vindo. O Dr. Fábio já é conhecido também de muitos de vós, tem vindo a participar connosco neste webinar, este é o terceiro que estamos a realizar em 2021. O Dr. Fábio Martins é nutricionista em termos de formação académica e na Nestlé Nutrition exerce funções de brand manager na área de fórmulas infantis e suplementos. Portanto, penso que temos aqui
duas pessoas que vão partilhar connosco aspectos muito interessantes e eu agora pediria à doutora Ruth que pudesse passar a compartilhar a sua tela para ver se podemos ver. Muito bem. Doutora Ruth, muito obrigada mais uma vez, estamos ansiosos por ouvi-la. Até já. Olá, boa noite a todos, estão-me a ouvir bem, Ila? Sim. Eu quero começar por agradecer o convite da Dance Lab para estar aqui esta noite e agradecer a Helena as palavras que disse sobre a minha pessoa, disse coisas a mais, mas muito obrigada, Helena. E esta noite vamos falar de suplementação em pediatria. E isto é uma área que nos causa dúvidas a todos. Eu vou tentar nesta apresentação esclarecer algumas delas, mas temos que ter noção que a ciência ainda não tem resposta para todas e depois também depende muito da nossa experiência no dia-a-dia. E as nossas dúvidas são basicamente se esta suplementação é necessária, quando é necessária e qual suplementação realizar. E temos que ter noção daquilo... Como está? Desculpem. Daquilo que a Helena já falou um bocadinho, que é a idade pediátrica é uma janela crítica de oportunidade, mas é também uma janela crítica de risco, ou seja, as crianças e os adolescentes têm extrema capacidade de adaptação em diferentes ambientes, mas por outro lado, também tudo aquilo que é feito nesta idade deixa marcas, ou seja, tudo aquilo que acontece no desenvolvimento, que acontece na nutrição, vai programar estas crianças para crescerem de determinada maneira, para serem determinados adultos e para envelhecerem de determinada maneira. E muitas vezes é nesta altura que nós fazemos escolhas que vão definir até como é que estas pessoas vão morrer. Portanto, é muito importante aquilo que fazemos nesta altura. É impossível falar de todo o tipo de suplementação e, portanto, neste contexto em que estamos a falar de NanCare, eu decidi falar de vitamina D, de DHA e mais rapidamente de lactobacillus rhamnosus e de gosfós. Começando então pela vitamina D, de forma simplista, falar um bocadinho do metabolismo da vitamina D. Portanto, nós temos duas grandes fontes de vitamina D, a fonte solar, portanto o sol, quando os raios solares, quando entram em contacto com a nossa pele, permitem que seja produzida a vitamina D na nossa pele, e esta é, na maior parte dos casos, a fonte principal, e depois temos uma fonte menos importante, na maior parte dos casos, que é a fonte alimentar. É óbvio que em algumas situações esta fonte menos importante torna-se essencial, por exemplo, nos lactentes, não passa pela cabeça de ninguém ter um lactente diretamente exposto ao sol, portanto, pelo menos até aos 6 meses ele não deve ser exposto diretamente ao sol, eu acho que provavelmente até aos 12 meses não deve ser exposto diretamente ao sol, e portanto a fonte de vitamina D é unicamente a fonte oral, a fonte alimentar ou através de suplementos. Depois, ter noção que a vitamina D é uma pró-hormona que tem que ser metabolizada no seu metabolito ativo e daí que ela vai ser transformada no fígado em 25-hidroxivitamina D, que é o metabolito que nós doseamos quando pedimos a avaliação da vitamina D, e depois no rim vai ser metabolizada em 1,25-dihidroxivitamina D, que é um metabolito ativo, mas que é um metabolito que tem uma semivida muito curta e, portanto, que não serve para avaliarmos os níveis de vitamina D do organismo. Então, o que é que vai definir os nossos níveis de vitamina D? Vai definir o ângulo que os raios solares têm com a atmosfera e daí que vai ser definido pela latitude, pela altitude e pela estação do ano em que estamos a viver. A poluição atmosférica é obviamente que a poluição diminui a penetração dos raios solares e, portanto, diminui a nossa capacidade de produzir vitamina D. O tempo, portanto não é a mesma coisa estar sol ou estar a chover. O nosso estilo de vida, obviamente que nenhum de nós produz vitamina D cutânea se estivermos sentados no sofá a ver televisão. O nível de melanina, portanto quanto mais escura é a pele de uma pessoa, menor é a produção de vitamina D. A utilização de protetores solares, não nos podemos esquecer que um protetor solar com fator 30, se for bem aplicado, reduz a produção de vitamina D entre 95% a 98%. Depois temos algumas patologias estas que diminuem a exposição solar, por exemplo, eu falo sempre nas crianças com paralisia cerebral, que para mim é um grupo de risco muito importante e muitas vezes esquecido, mas obviamente que existem muitas outras patologias menos extremas, mas que também levam a uma diminuição da exposição solar, e depois temos as patologias que levam a uma diminuição da absorção da vitamina D que é ingerida,
portanto situações intestinais de má absorção. Depois temos a situação da obesidade, que aumenta as necessidades de vitamina D, porque parte da vitamina D fica armazenada nas células lipídicas e não disponível, e por outro lado julga-se também que os obesos têm toda uma produção de vitamina D menos eficaz e de metabolismo menos eficaz. Não esquecer também que a capacidade de produzir vitamina D diminui com a idade, portanto, se nós tivermos um idoso de 75 anos exposto aos mesmos raios solares que um adulto jovem de 20 anos, este só vai produzir 25% da vitamina D que o jovem produz. E por fim, não esquecer algumas medicações, nomeadamente medicações que são feitas de forma crónica, em que há uma diminuição dos níveis de vitamina D, nomeadamente anticonvulsivantes, corticoides ou antiinfúngicos. Do ponto de vista da via oral, quais são as fontes, quais são os alimentos ricos em vitamina D? E é importante nós sabermos isto para estar atento a algumas dietas restritivas que levam claramente a uma diminuição da ingestão de vitamina D. E temos os peixes gordos e óleos de peixe, portanto estamos a falar de salmão, cavala, sardinha, arenque. Não esquecer que os peixes de cultura não têm a mesma quantidade de vitamina D que os peixes de mar, e hoje em dia consome-se pelo preço, consome-se muito pouco peixe de mar. Algum tipo de cogumelos, gema de ovo, carnes vermelhas, e depois temos os alimentos suplementados. Em Portugal não é muito hábito suplementar genericamente, temos obviamente alimentos para crianças e para crianças pequenas suplementadas e alguns leites suplementados, mas não é geral a suplementação como é em alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos. Depois temos o grande mito de que vivemos num país cheio de sol e, portanto, não temos déficit de vitamina D. Isto não é verdade. Nós temos poucos dados portugueses, portanto não sabemos, mas conhecemos dados de países mais ou menos com as mesmas características que os nossos, ou até com mais sol que o nosso, onde o déficit de vitamina D é uma realidade e, portanto, não há razão para acharmos que não será uma realidade em Portugal. Obviamente que não estranhamos que no Reino Unido ou na Bélgica haja uma grande percentagem de crianças com insuficiência em vitamina D, mas já não achamos, se calhar, tão lógico que existam em países como a Itália ou como o Brasil. Mas existe, de facto. Vejam, no Brasil, 36% das crianças entre os 7 e os 18 anos têm insuficiência em vitamina D, e na Itália, entre os 2 e os 21 anos, 46% nesta faixa etária tem insuficiência de vitamina D. Isto é também uma realidade na Grécia, apesar dos dados não estarem aqui. Portanto, tudo nos levará a crer que o déficit de vitamina D também é frequente em Portugal, embora não tenhamos dados. E que grupos etários nos preocupam mais relativamente aos aportes de vitamina D e eventual déficit de vitamina D? 3 grandes grupos. O feto e o lactente pequeno. Não esquecer que a quantidade de vitamina D que passa através da placenta ou que passa para o leite humano depende dos níveis de vitamina D da mãe, e portanto mães com dietas muito restritivas corremos o risco do feto ter um déficit de vitamina D, e não esquecer que isto pode ser tão marcante que causa raquitismo a nível do feto. Por outro lado, o leite humano é sempre pobre em vitamina D, e daí que seja obrigatório suplementar todos os lactentes com vitamina D. E só para termos a noção de como a nossa vida mudou, a verdade é que provavelmente nos nossos antepassados o leite humano não era deficitário em vitamina D. Se nós suplementarmos uma mãe que esteja a dar de mamar com 6.400 unidades internacionais de vitamina D por dia, que é muito, o leite humano tem vitamina D suficiente para o lactente. Isto só para ter uma ideia de facto como nós estamos menos expostos ao sol e produzimos menos vitamina D do que os nossos antepassados produziam. Por outro lado, depois temos as crianças pequenas, ou seja, as crianças entre os 12 e os 36 meses. Em Portugal não é muito hábito suplementar estas crianças, é hábito suplementar estas crianças noutros países europeus, e o que nos diz tanto a ESPGAN e a EFSA, e para as pessoas que estão menos familiarizadas com esta entidade, a ESPGAN é uma entidade de publicação de orientações clínicas para profissionais de saúde, e a EFSA é mais uma entidade consultiva da Comunidade Europeia, ou seja, quando a Comunidade Europeia quer
quer fazer um parecer e quer fazer uma lei sobre algum alimento, pede um parecer à EFSA. E estas entidades funcionam essencialmente com a realidade europeia, e o que dizem relativamente à vitamina D é que o consumo dietético de vitamina D nas crianças europeias é baixo e é essencial garantir aportes suficientes em vitamina D neste grupo etário. Este parecer foi dado em resposta à necessidade ou não de fazer leites de crescimento e, portanto, ambos são unânimes a dizer que existem várias formas de suprir estas crianças com vitamina D. Pode ser, de facto, através dos leites de crescimento, pode ser através de uma alimentação cuidada e equilibrada e pode ser também, obviamente, à base de suplementos de vitamina D em medicamento, não é? Depois temos um terceiro grupo que nos preocupa, que são os adolescentes. E porquê? Porque, por um lado, muitas vezes têm estilos de vida em que têm pouca exposição solar, não são todos, felizmente também temos adolescentes muito saudáveis, mas existe de facto um subgrupo que tem muito pouca exposição solar. Muitos deles têm dietas alternativas e às vezes sem grande conhecimento de como fazê-las de forma correta. E por outro lado, é nesta idade que se dá o maior pico de ganho de massa óssea. É exatamente isto que vemos aqui nestes gráficos, é que toda a idade pediátrica é importante, porque é na idade pediátrica que temos um aumento da massa óssea e aqui a partir dos 20 anos é sempre a descer. E obviamente que quanto mais baixo for o pico de massa óssea, mais rapidamente entramos no nível de osteoporose. Mas a verdade é que dentro da idade pediátrica o pico de formação de massa óssea é na adolescência. E, portanto, é extremamente importante que neste grupo etário tenhamos níveis equilibrados de vitamina D e níveis corretos também de cálcio. Depois temos que ter outra noção, é que vitamina D não é só o osso. A vitamina D é responsável pelo controle da expressão de mais de 1000 genes e, portanto, está muito mais em causa que a mineralização óssea. Nós sabemos que a 25-hidroxivitamina D, para além de ir para o rim para produzir 25-hidroxivitamina D, vai também para outras células de outros órgãos que também têm a capacidade de produzir esta hormona ativa. E estamos a falar da mama, do cólon, da pele, do cérebro, do ovário, da próstata, etc. E, portanto, apesar de estar menos bem estudado, nós sabemos que a vitamina D tem uma ação de proteção em algumas doenças. Estamos a falar de cancro da próstata, do pâncreas, da mama, múltiplas doenças autoimunes, nomeadamente existem imensos estudos, por exemplo, na esclerose múltipla, mas também na diabetes tipo 1, na doença de Crohn, na psoríase, por aí adiante. Na doença cardiovascular, a vitamina D é um dos metabolitos que controla a atividade da renina. Doenças infecciosas, muito se falou da vitamina D e do Covid. Desenvolvimento de doença alérgica e doença psiquiátrica e declínio neurocognitivo. O problema é que a evidência que existe ainda é baixa e não sabemos muito bem se os níveis que devemos ter de vitamina D para diminuir o risco destas patologias é igual àquele que assumimos que é o nível correto para que haja uma correta deposição óssea. E depois temos outro problema, que é a forma que nós temos de avaliar os níveis de vitamina D, que é através do doseamento laboratorial de 25-hidroxivitamina D, é um mau processo. É um mau processo porque nem sequer nos entendemos nos níveis em que queremos atingir, sabemos perfeitamente que os níveis a atingir variam de pessoa para pessoa, provavelmente são definidos geneticamente e de uma forma complexa, e portanto eu ter 20, ou o meu colega do lado ter 20, não quer dizer que ambos tenhamos o mesmo risco de doença. Estes níveis variam também com a idade e, por outro lado, mesmo a técnica laboratorial não é muito fidedigna, e daí que neste momento não se aconselha o rastreio do déficit de vitamina D de uma forma alargada e só em situações muito específicas do ponto de vista individual. E eu deixei aqui esta frase, e deixei propositadamente em inglês para perceberem que não é uma frase minha, e que o que esta frase nos diz é que, de facto, nós devemos usar a suplementação de vitamina D de forma a optimizar a saúde das pessoas e evitar a toxicidade, sem que para isso tenha que ser realizado um doseamento individual de vitamina D de cada pessoa. Temos é que conhecer quem é que está em risco de déficit, está bem? E quem é que está? Mães com baixas reservas,
aleitamento materno exclusivo, prematuridade, fase de crescimento rápido, como já falei, os primeiros anos de vida e a adolescência, pigmentação cutânea, alta latitude, alta altitude, viver em zonas com muita poluição, viver na sombra. Obviamente que não é a mesma coisa viver na cidade, em que vivemos maioritariamente entre prédios, ou viver no meio rural. Dietas vegetarianas, como vimos, a maior parte daquilo que nos dá vitamina D são produtos animais, e outras dietas restritivas também, a obesidade, por aquilo que já vimos, o uso de protetores solares e algum vestuário. Temos que começar a pensar em bolhas populacionais que, por razões religiosas, usam muito vestuário e estão pouco expostos aos raios solares. Doenças como a absorção, doença hepática crónica, também não está aqui, mas obviamente a doença renal, não é, crónica, e alguns medicamentos em que as crianças que os fazem têm que ser suplementadas por sistema, nomeadamente anticonvulsivantes. E então o que é que nos diz a Direção-Geral de Saúde sobre a suplementação em vitamina D? A Direção-Geral de Saúde é um bocadinho restritiva, e é mais restritiva que a maior parte das entidades nos restantes países europeus. O que nos diz a Direção-Geral de Saúde é que deve ser efetuada uma educação para a saúde, com enfoque na prevenção da deficiência e insuficiência de vitamina D, com medidas não farmacológicas. Obviamente que isto seria o ideal, portanto, a ingestão de ovos e peixes gordos e exposição solar moderada. Aqui é que é difícil, porque o que é uma exposição solar moderada, nomeadamente nas crianças, em que nós sabemos hoje em dia que aquilo que está mais associado ao risco de neoplasias de pele é a exposição solar nos primeiros anos de vida, e portanto não há como não correr riscos. A suplementação de vitamina D deve ser feita nas crianças saudáveis até aos 12 meses de vida e, atenção, independentemente do seu tipo de alimentação, ou seja, esteja a fazer leite materno ou esteja a fazer fórmula infantil. Isto porque não é de todo certo que as crianças que estejam a fazer fórmula infantil adquiram por essa via vitamina D suficiente. É preciso que bebam pelo menos 1 litro de leite de fórmula por dia, e isto não é verdade para as crianças mais pequenas. Portanto, para quem tem dúvidas, eu convido-vos a, quando chegarem à vossa farmácia, irem ver quanto é que mais ou menos consome uma criança de 3, 6 ou 9 ou 12 meses, e vejam quanto de vitamina D tem aquela fórmula, para concluírem que de facto não é garantido que o aporte de 400 unidades internacionais por dia, que é aquilo que é definido como um aporte correto, seja adquirido dessa forma. Depois devem ser suplementadas as crianças entre os 12 meses e os 10 anos com raquitismo diagnosticado, e depois a partir dos 10 anos devem ser, lá está, entramos na adolescência, devem ser suplementadas as crianças com fatores de risco conhecidos ou com déficit identificados, e aqui a Direção-Geral diz que deve ser só apenas após dosamento de 25-hidroxivitamina D. Deixo-vos também aqui umas orientações menos restritivas, são umas orientações europeias, portanto publicadas no European Journal of Pediatrics, por um grupo de experts em vitamina D que em 2015 se juntaram para publicar estas orientações que se dirigem às crianças europeias. Portanto, a vitamina D, a suplementação com vitamina D é recomendada em todos os lactentes, deve ser iniciada nos primeiros dias de vida, e durante o primeiro ano de vida as necessidades são de 400 unidades internacionais por dia, entre 1 e 18 anos as necessidades são de 600 unidades internacionais por dia. Os prematuros têm maiores necessidades, portanto devem fazer diariamente entre 400 e 800 unidades internacionais, e a dúvida surge, portanto até aos 12 meses é indiscutível a necessidade de suplementação, mas até quando é que se deve manter? Este conjunto, este grupo de experts acha razoável que se mantenham todas as crianças até aos 2 anos. Eu devo dizer que isto é uma prática em alguns países, há outros países europeus que mantêm até aos 18 meses, eu sei que muitos colegas com conhecimentos em nutrição o que fazem é mantêm até aos 18 meses e depois depende um bocadinho se estamos no verão ou se estamos no inverno. Há outros que mantêm mesmo até aos 2 anos. A partir daqui, depende da criança que temos à frente, ou seja, deve ser mantida em crianças que têm fatores de risco para déficit de vitamina D,
não havendo fatores de risco individual, depende um bocadinho da exposição solar. Por exemplo, em França, todos os adolescentes são suplementados com duas doses altas durante o outono e o inverno. Portanto, fazem entre 80.000 e 100.000 unidades internacionais em 2 tomas para que não tenham nesta faixa etária déficit de vitamina D. Depois, extremamente importante, ter noção que as crianças que são obesas ou que fazem medicação com anticonvulsivantes, corticoides e antifúngicos devem receber pelo menos 2 a 3 vezes os níveis, as doses que falamos aqui de 400 ou 600 unidades internacionais. Passando então agora a DHA. Vamos falar um bocadinho de LC-PUFAs, de ácidos gordos de cadeia longa. Temos 2 grandes vias, temos aqui os ômega 3 e os ômega 6. Ter a noção que a maquinaria que permite a produção de LC-PUFAs, ômega 3 e ômega 6, é partilhada entre ambos. Portanto, se nós tivermos um excesso de ômega 6, ele vai saturar a maquinaria enzimática, por assim dizer, e ela não vai estar disponível para metabolizar os ácidos gordos ômega 3 e, portanto, vamos ter um déficit de DHA aqui em baixo. Ou seja, nós temos o ácido linolénico deste lado e o ácido linoleico deste lado, que são ácidos gordos essenciais. E porquê? Só são produzidos em células vegetais, não são produzidos em células animais. O ácido linolénico depois pode ser metabolizado em glucosa pentanoico, que eu vou chamar de EPA por ser mais fácil, e posteriormente em ácido decosa-hexanoico, que eu vou chamar de DHA. Por seu lado, o ácido linoleico vai se transformar em ácido araquidónico. E obviamente vocês são farmacêuticos, portanto sabem muito mais de bioquímica do que eu, mas só para relembrar um bocadinho o que é um ácido gordo. O que é que define se um ácido gordo é de cadeia curta, média ou longa? O número de átomos que temos de carbono, ok? O que é que define se ele é saturado, mono ou poliinsaturado? O número de ligações duplas, ou seja, regra geral nós temos os átomos de carbono ligados um ao outro por uma ligação simples e depois ligados a 2 átomos de hidrogênio. Quando temos insaturação, a ligação vai ser dupla e, portanto, o átomo de carbono depois vai só estar ligado a um átomo de hidrogênio. Esta ligação pode ocorrer, a ligação ao átomo de hidrogênio pode ocorrer em polos opostos dos átomos de carbono, e temos as chamadas gorduras trans, ou pode estar ligado do mesmo lado dos átomos de carbono e, portanto, cria-se aqui um kicking que dá maior fluidez ao ácido gordo e daí ser geralmente gorduras mais líquidas, e são estes X e poliinsaturados que obviamente nós queremos. Então, vamos ver quais são as fontes de ácidos gordos poliinsaturados que nós temos. Começando por ômega 6, para perceber rapidamente que eles estão presentes na nossa alimentação ocidental. Ácido linoleico, óleos vegetais, girassol, soja, etc. Ácido araquidónico, carnes e ovo. Portanto, tirando algumas situações de dietas vegetarianas, não vamos ter aqui déficit de ômega 6. Ômega 3 já não é exatamente a mesma coisa. Portanto, quais são as fontes de ácido linolénico? Sementes de chia, sementes de linhaça, frutos secos e algumas verduras folhosas. Fontes de EPA e de DHA, muito pouco. Basicamente temos as algas marítimas que são ricas nestes 2 nutrientes e, portanto, depois temos os peixes que se alimentam destas algas. Portanto, ficamos restritos aos peixes gordos, novamente, salmão, cavala, sardinha, arenque, nos países em que se consome arenque, e os óleos de peixe, portanto, o óleo de fígado de bacalhau, basicamente. A outra coisa que é importante ter em conta é que a metabolização de linolénico, a DHA, é extremamente ineficaz no organismo. Só cerca de 0,5% do ácido linolénico é que se vai transformar em DHA. E por isso muitos autores consideram que o DHA é um nutriente condicionalmente essencial, ou seja, essencial em algumas situações, ou mesmo essencial. Em que é que nos vamos focar quando falamos de suplementação em DHA? No cérebro e alguma coisa na visão. Ter noção que 60% da matéria seca do cérebro é constituída por lípidos e o DHA forma parte destes lípidos, que a acumulação de DHA se dá essencialmente no 3º trimestre de gestação e nos primeiros 2 anos de vida, e que qual é a função deste DHA? Aquela que é melhor conhecida é a fluidez da membrana, mas não fica por aí.
altera muito a função como os receptores da célula funcionam, a expressão de alguns genes, a mielinização, a transcrição de sinais, tem ação pró- ou anti-inflamatória e controla o crescimento e diferenciação neuronal. E depois há uma coisa que é extremamente importante, é que nem todas as zonas do cérebro reagem da mesma forma ao DHA ou são tão dependentes de DHA. E eu acho que é por isto que depois nós, quando fazemos avaliações de desenvolvimento, se calhar como não temos testes específicos para os pontos que o DHA altera, não vamos sempre ter estudos com resultados positivos. Para além disso, não sabemos exatamente o timing, este é o problema de alguns estudos, é não sabermos a quantidade certa, não sabemos os timings em que devemos fazer a avaliação e não temos testes específicos para os pontos que o DHA são mais importantes. Uma das zonas do cérebro que é extremamente dependente de dose de DHA são os lobos frontais, portanto frontal e pré-frontal, e portanto o que é que estamos a falar? Estamos a falar na capacidade de atenção, na capacidade de resolução de problemas, na capacidade de planeamento e depois na capacidade de controle emocional e de comportamento social. Portanto, tudo áreas extremamente importantes que definem o nosso sucesso na sociedade atual ou o nosso insucesso. E isto é de tal forma importante que se julga que foi o consumo de DHA que permitiu a evolução do homem neandertal para o homem moderno, ou seja, foi quando o homem neandertal deixou de viver apenas do que caçava, dos animais que caçava, mas passou a viver também dos peixes que pescava e se aproximou do mar e se aproximou dos rios, que foi possível um crescimento cerebral e um desenvolvimento da inteligência do ser humano que permitiu a criação do homem que chamamos o humano moderno. Obviamente que é uma teoria, obviamente que não terá sido o único fator, mas terá com certeza sido um fator importante. Isto só para percebermos a importância do DHA no desenvolvimento cerebral. E novamente temos alguns grupos dentro da pediatria que nos preocupam particularmente ou em que a suplementação tem que ser ponderada. Novamente, o feto e a criança pequena que amamenta, novamente os níveis que passam através da placenta, que passam através do leite humano, e o leite humano é rico em DHA, dependem dos níveis da mãe e sabemos que a suplementação materna leva a gestações mais longas, portanto menor risco de prematuridade, os recém-nascidos são maiores e têm melhor desenvolvimento. Por outro lado, como vimos, a maior parte da acumulação de DHA no cérebro é feita no terceiro trimestre de gestação e depois nos primeiros tempos de vida e, portanto, o prematuro é indiscutível a sua necessidade de suplementação e por isso é que todas as formas para prematuros são suplementadas com DHA. Por outro lado, há um grupo que muitas vezes não é suplementado, não usa, aliás, porque não está indicada a utilização de formas para prematuro nestas crianças, que são as crianças que nascem com baixo peso para a idade gestacional, mas que não são prematuros, são apenas pequenos para a idade gestacional, e nestes casos deveríamos ponderar a suplementação. Depois temos dois grupos mais controversos, que são as crianças que não amamentam, como devemos fazer ou se devemos fazer a suplementação, as crianças mais velhas, até aos 36 meses, e depois as crianças e idade escolar. E o que é que sabemos sobre isto? Sabemos que na Europa as crianças abaixo de 6 meses consomem menos DHA daquilo que é desejável. Portanto, os aportes deveriam ser de 100 mg e os aportes que foram avaliados na Alemanha variam de 50 mais ou menos 38 mg. Portanto, existe déficit de DHA nas crianças europeias abaixo de 6 meses. Entre os 6 e os 12 meses não é tão claro quanto isso, mas sabemos que depois dos 12 meses este déficit também existe. Portanto, não existe razões para pensarmos que há déficit até aos 6 meses, depois não há déficit entre os 6 e os 12 meses, depois volta a haver déficit a partir dos 12 meses. Isto não faz sentido. Principalmente quando nós continuamos a ter diversificações alimentares com restrições ou com atrasos na introdução de alguns alimentos ricos em DHA, tal como ricos em vitamina D. E toda a gente acha muito estranha porque é que a primeira proteína animal que eu introduzi na alimentação dos meus filhos foi salmão, e foi exatamente por causa disto. Apesar de tudo isto, os resultados dos estudos, pelas razões que eu já disse, são controversos e, portanto, não foi possível, na última meta-análise da Cochrane, comprovar que a suplementação levava a um benefício do desenvolvimento psicomotor ou da acuidade visual. Não sendo isto, não tendo sido possível comprovar isto na população geral,
é possível comprovar isto em algumas populações do mundo, ou seja, nos países em desenvolvimento, a suplementação com DHA está comprovado que de facto tem vantagens para estas crianças, tanto a suplementação da grávida, dos latentes, como das crianças mais velhas. E portanto tudo nos leva a crer que provavelmente nós temos bolsas da população em que isto também é verdade, bom? Nomeadamente crianças que não têm uma alimentação correta. O que é que nos diz novamente a EFSA e a ESPGA? Claramente que o consumo de ômega 3, nomeadamente DHA, em lactentes e crianças pequenas é baixo e em alguns subgrupos estão em risco de déficit. Então, eles estão-se a referir apenas a crianças europeias. E que existem várias formas, novamente, tal como da vitamina D, de nós garantirmos aportes de DHA a estas crianças. Usar fórmulas suplementadas, usar leites de crescimento suplementados, ter uma alimentação correta e equilibrada, nem sempre é fácil, e a utilização de suplementos. Depois temos a idade escolar. O DHA é muito utilizado na idade escolar para as dificuldades de aprendizagem, para as alterações de comportamento, isto porque muitos estudos, de facto, indicam que a suplementação durante algumas semanas leva a uma melhoria da leitura, da memória e do comportamento e que leva a uma diminuição dos comportamentos associados à hiperatividade. E é muito interessante ver e que os estudos são mais ou menos unânimes neste sentido, que é os resultados são mais significativos nas crianças com maior dificuldades, não é? Portanto, nós temos aqui grupos de risco, são as crianças que não têm uma alimentação correta e são as crianças que têm maiores dificuldades. Depois o ingrato é que muitas vezes estas famílias são as famílias que têm menos capacidade para fazer a suplementação. Passando então agora para o Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus rhamnosus é um probiótico e eu vou aqui definir probiótico por uma razão muito simples, porque se vendem probióticos em tudo o que é sítio. Vendem-se probióticos não só nas farmácias, mas nas lojas de produtos naturais, no supermercado, etc, etc. Mas nem tudo o que vem no rótulo que é probiótico pode efetivamente ser classificado como probiótico. O probiótico quando é um micro-organismo vivo que, quando consumido em determinada quantidade, confere benefícios para o hospedeiro. Tem que haver uma identificação taxonómica. Este micro-organismo tem que estar num banco de cultura internacionalmente conhecido, tem que ser comprovado que não transmite resistência a antibióticos, que persiste viável no trato gastrointestinal, tem que demonstrar benefícios experimentais e clínicos, tem que ser seguro e, uma coisa muito importante, tem que demonstrar viabilidade no processo de manuseamento, ou seja, o probiótico entra numa fábrica como um conjunto de bactérias e tem que ser comprovado que seja na fórmula, que sai da fábrica, seja nos comprimidos, seja na suspensão oral, o probiótico continua viável. E isto provavelmente não é verdade para muitos probióticos comercializados. Desculpa. O Lactobacillus rhamnosus foi o primeiro probiótico a ser patenteado, portanto já temos Lactobacillus rhamnosus há mais de 30 anos no mercado e sabemos que ele é particularmente eficaz no tratamento de situações de desbiose. E o que é uma desbiose? É basicamente quando há um desequilíbrio da microbiota intestinal, seja por um aumento das bactérias patológicas, seja por uma diminuição das bactérias benéficas, seja por uma alteração do metabolismo ou da diversidade destas bactérias. E que situações clínicas são estas? Que são situações em que poderemos usar a suplementação com Lactobacillus rhamnosus. A utilização de antibióticos, é óbvio, não é? A diarreia infecciosa, a desnutrição, por exemplo, também, que eu não ponho aqui, mas também é uma das situações importantes acompanhadas de desbiose, e depois distúrbios gastrointestinais funcionais, portanto, síndrome de intestino irritável, dor abdominal funcional e dispepsia funcional. O que é que nós sabemos do ponto de vista de ciência destas três situações? É o que vamos ver. Também extremamente importante é ter a noção que, apesar de não haver muitos estudos noutras situações clínicas, nós sabemos que em situações de desbiose nós temos alteração do risco de algumas doenças, temos aumento do risco de obesidade, síndrome metabólico, doenças autoimunes, de autismo, doenças inflamatórias intestinais e de alergia. E, portanto, pode às vezes não haverem resultados muito diretos do tratamento de situações de desbiose, mas podemos ter a médio e longo prazo a prevenção de algumas situações que queremos evitar.
Falando da diarreia associada à utilização de antibióticos, ela é relativamente frequente, mais frequente quanto mais pequena a criança é. Isto é engraçado porque nós sabemos que com a idade a microbiota vai se estabelecendo e vai se alterando menos, portanto é engraçado que de facto nas crianças mais pequenas seja mais fácil um antibiótico causar disbiose. Mas mais importante que isto, do ponto de vista do nosso dia-a-dia, é que a diarreia não é igual para todos os antibióticos, ou seja, ela é muito frequente, por exemplo, se nós utilizarmos uma penicilina endovenosa, mas é extremamente frequente se utilizarmos uma amoxicilina e ácido clavulânico oral. E estamos a falar de 23%, portanto, imaginem, quer dizer, que 23% das crianças que têm uma doença que leva à prescrição da amoxicilina e ácido clavulânico vão sair do tratamento com uma segunda doença. A eritromicina 16%, cefalosporinas 9% e por aí adiante. Mas de facto a amoxicilina e o ácido clavulânico é aquele que sobressai na percentagem de doentes que desenvolvem diarreia. O que é que nos diz a Cochrane sobre o assunto? Não há dúvida, os probióticos são eficazes na prevenção da diarreia associada aos antibióticos e o Lactobacillus rhamnosus e o Saccharomyces boulardii parecem ser as tipos a utilizar nestas situações. Relativamente à diarreia aguda, à diarreia pediátrica, portanto estamos a falar essencialmente de diarreia infecciosa. Muitos estudos demonstram que doses elevadas de LGG reduzem a duração da diarreia e o número de injeções e a intervenção deve ser precoce. É extremamente importante termos também noção, e por isso depois temos estudos com resultados um bocadinho diferentes, que o Lactobacillus rhamnosus não é eficaz de forma igual para as diarreias de todos os agentes. Sabe-se, por exemplo, que é muito mais eficaz no tratamento da diarreia por rotavírus relativamente a outros agentes. No entanto, existe alguma falta ainda de evidência e de acordo com a Espegam, tanto naquilo que publicou em 2014 como em 2020, pode ser recomendada a utilização de LGG nas situações de diarreia aguda, mas a evidência ainda é baixa, portanto seria importante termos maior evidência. Do ponto de vista de alterações gastrointestinais funcionais, de dor abdominal, de facto há evidências de que a utilização de LGG, juntamente com outras terapêuticas, aumenta o sucesso de tratamento, principalmente quando estamos a falar de dor abdominal associada ao síndrome de intestino irritável. E exatamente isto que vemos aqui neste esquema, quando consideramos os distúrbios gastrointestinais funcionais como um todo, temos resultados que favorecem a utilização da LGG, isto é mais marcado no síndrome de intestino irritável, também é verdade para a dor abdominal funcional bastante e não é verdade, portanto não deve ser utilizado no tratamento da dispepsia funcional. Eu devo dizer que tenho muito boa experiência com a utilização de probióticos na dor abdominal funcional do adolescente. E por fim, pré-biótico, Gosfós. O que é um prebiótico? No fundo é o alimento do probiótico, são ingredientes que são seletivamente fermentados por algumas bactérias, que resulta na alteração da composição ou da atividade da microbiota gastrointestinal, conferindo benefícios para a saúde que estão comprovados. E o que é que o Gosfós nos traz como vantagem? É que de facto há alguns estudos que mostram, e estamos a falar essencialmente de estudos com fórmulas infantis suplementadas, que os lactentes que fazem fórmula infantil suplementada com Gosfós têm fezes que são mais pastosas, são menos duras, mais semelhantes às crianças que fazem aleitamento materno. Por outro lado, quando temos lactentes com o diagnóstico de obstipação, quando alimentados com uma fórmula suplementada com Gosfós, mas que infelizmente, e não é o ideal nos estudos, tem também uma diferença aqui nas características do ácido palmítico, que também pode ser um fator importante, tiveram fezes mais frequentes e menos duras, portanto tiveram uma melhor resolução da sua obstipação relativamente à utilização de uma fórmula padrão. Portanto, em conclusão, vitamina D é essencial para o metabolismo ósseo e não só. Há déficit de vitamina D nas crianças europeias e há déficit de vitamina D nas crianças da Europa do Sul. Suplementar todos os lactentes, independentemente do tipo de alimentação, pelo menos até aos 12 meses, devemos ponderar suplementar até aos 2 anos e a partir daí, de acordo com os fatores de risco e de acordo com o estilo de vida. Não há indicação para o doseamento de 25-hidroxivitamina D em crianças saudáveis.
DHA, essencial para o desenvolvimento cerebral e visual. A síntese a partir do ácido linolénico é deficitária e, portanto, é um nutriente condicionalmente essencial. Há risco de déficit de DHA nas crianças europeias desde os primeiros 6 meses de vida. Apesar de alguns resultados contraditórios, numerosos estudos apontam para resultados positivos no desenvolvimento psicomotor e aprendizagem e melhoria de algumas alterações comportamentais. É importante reconhecer fatores de risco, de quais são as crianças que mais beneficiam desta suplementação e que dieta têm algumas crianças, algumas dietas restritivas que aumentam o risco, obviamente. Lactobacillus rhamnosus, mais de 30 anos de utilização clínica, eficaz em situações de disbiose, diminui claramente o risco de diarreia associada à utilização de antibióticos, existe alguma evidência que diminui a duração e gravidade da diarreia aguda de causa infecciosa, nomeadamente causada por rotavírus. Contribui para o sucesso terapêutico nos distúrbios funcionais gastrointestinais. Gosfós. Alguns estudos demonstram que, de facto, crianças alimentadas com fórmulas contendo gosfós têm fezes mais mole e frequente, mais semelhantes ao do aleitamento materno e resolvem melhor os problemas de obstipação. Temos então aqui a bibliografia utilizada. Muito obrigada pela vossa atenção. Desculpem a pressa, mas a apresentação era um bocadinho comprida, falar de tantos temas e depois estou disponível para as perguntas que tiverem ou se quiserem discutir em mais pormenor algum dos temas. Doutora Ruth, muito obrigada por esta interessantíssima partilha científica muito focada nestas soluções e no fundo também em suplementos que sabemos que são extremamente importantes. Como disse, realmente alguns são mandatórios e há clara evidência para tal. Há outros que, não sendo mandatórios, há de facto aqui oportunidades e já vamos discutir depois um bocadinho mais com todos. Entretanto, eu ia passar a palavra ao Dr. Fábio Martins e lembrar que vão podendo pôr as vossas questões no Q&A para depois nós podermos passar à discussão. Obrigada. Doutor Fábio, a palavra é sua. Boa noite a todos uma vez mais. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que é um grande prazer poder estar aqui com todos vós, em nome da Nestlé e, mais especificamente, em nome desta marca, Nancare, uma marca, como dizia a doutora Helena, relativamente recente, mas que em tudo honra o propósito da Nestlé, o propósito de alimentar as gerações mais saudáveis, de promover o bem-estar e a saúde dos bebés e das crianças. Esta é uma questão que podemos fazer. O porquê Nancare? Qual a relevância desta marca em Portugal? Precisamente num contexto onde existe uma oferta muito grande de suplementos alimentares, nas farmácias, como dizia a doutora Ruth, nos próprios supermercados. Qual a relevância desta marca? Eu gostava de que pudéssemos pelo menos sair daqui hoje com esta noção mais clara, e eu tinha 5 tópicos que justificam esta importância. Em primeiro lugar, porque Nancare nasce da Nestlé. E a Nestlé é exatamente uma empresa com 150 anos e podermos ter no mercado uma marca com toda esta experiência em nutrição infantil torna Nancare, sem dúvida, uma marca única. Depois, saúde e prevenção. São 2 pilares muito defendidos por aquele que foi o nosso fundador, Henri Nestlé, que era um profissional de saúde e era também um farmacêutico e que sempre pautou a sua vida pela busca da saúde e da prevenção de doença nas crianças e nos bebés seus contemporâneos. Depois, em terceiro lugar, inspirados nas fórmulas infantis, e vocês sabem bem da importância que a Nestlé tem nesta área de fórmulas infantis, podermos trazer para a categoria de suplementos alimentares os elevados padrões de qualidade e segurança. Isso também torna a Nancare uma marca única. Depois, podermos trazer e traduzir tudo aquilo que é investigação nesta área e que também a doutora Ruth aqui apresentou em produtos. Podemos traduzir toda essa busca científica em produtos acessíveis à nossa população. E finalmente, talvez um dos tópicos mais importantes
é que todos os produtos Nancare foram desenvolvidos a pensar especificamente nas necessidades de bebés e crianças. Não é que vocês não possam tomar, aliás é o contrário, se elas são aptas para bebés e crianças, muito mais para adultos, mas elas foram exatamente desenhadas a pensar nas necessidades tão específicas dos bebés e das crianças. De seguida, gostava de vos deixar um vídeo que resume um pouco a gama e os produtos da gama. Portanto, já puderam ter um vislumbre daquilo que é a gama. Eu gostava de poder dar algum pormenor mais para vos esclarecer. E, em primeiro lugar, a nossa gama organiza-se de uma forma particular, por cores, até para facilitar os pais, os prescritores, os farmacêuticos em identificar o propósito de cada produto, e temos aqui 4 áreas bem definidas. Em primeiro lugar, aqui esta área azul, onde temos produtos para serem dados durante o tratamento antibiótico, durante a diarreia. Também aqui do lado direito, verde, neste pilar verde, produto para obstipação. Temos aqui em baixo, nesta área alaranjada, produtos que são transversais às necessidades de todos os bebés e crianças, e finalmente produtos para o sistema imunitário. E agora eu vou apresentar cada produto, para que serve e quais os seus benefícios. Em primeiro lugar, começando aqui por esta área do tratamento antibiótico e da diarreia associada, aquilo que percebemos é que as crianças, os bebés, porque têm um sistema imunitário ainda em desenvolvimento, estão particularmente suscetíveis a este tipo de situações, e o tratamento antibiótico é, na realidade, muito frequente e muito comum. Quando existe tratamento antibiótico, existe uma desbiose associada. Essa desbiose pode levar ou não à diarreia, mas está sempre presente. A desbiose está sempre presente. E, tal como acabámos de ouvir, a suplementação com lactobacilos raminosos pode ser realmente chave para favorecer aqui uma microbiota saudável. Sabemos que está também envolvido na prevenção de alterações negativas associadas ao uso de antibióticos, e finalmente pode também prevenir o risco de reinfecções futuras, de reinfecções bacterianas futuras. Portanto, a nossa proposta para um bebê ou uma criança que esteja a fazer um tratamento com antibiótico, ou que esteja numa situação de desbiose intestinal, é Nancare Flora Pro e Nancare Flora Support. São 2 produtos, ambos com este lactobacilos raminosos referido e identificado. A principal diferença entre eles em termos de composição é que
que à direita o Nancare Flora Support, além do Lactobacillus rhamnosus, tem também a adição de HMOs. HMOs que são oligosacáridos do leite humano e que é um nutriente muito envolvido no reforço do sistema imunitário, que é particularmente importante nestas situações que acabámos de falar. Além disso, estes dois produtos distinguem-se pelo seu formato. É que o Nancare Flora Pro, aqui do vosso lado esquerdo, é em formato líquido, em gotas, muito mais apropriado para os primeiros meses do bebê, ou de mais fácil administração. E a nossa proposta são 9 gotas diárias. Do lado direito temos uma formulação em pó. A proposta é que possam ser feitas 2 saquetas por dia e, tanto num caso como no outro, a sugestão é que a toma destes probióticos possa acompanhar todo o tratamento antibiótico e prolongar-se durante mais 3 semanas. Vão, por favor, escrevendo as vossas dúvidas aqui no chat, para que depois no final do programa possamos esclarecer-vos. Ainda dentro deste pilar azul, gostava de falar convosco da reidratação oral. É que, na verdade, a diarreia é muito frequente, os episódios de vómitos também são muito frequentes, estamos neste momento a passar também mais uma fase de muitas gastroenterites e nestas situações é necessário haver reidratação oral. E para isso, a nossa proposta é Nancare Hydrate, que é uma solução de reidratação oral especificamente desenhada para bebés e para crianças, com 2 objetivos principais. Em primeiro lugar, a reposição de eletrólitos e depois a reposição hídrica, e toda a composição de Nancare Hydrate foi desenvolvida e está pensada de acordo com as recomendações da ESPGA. Além disso, temos tido um excelente feedback dos pais acerca da tolerância que os seus filhos têm quando fazem este produto. É que neste tipo de produtos, quem tem essa experiência sabe que a tolerância é chave no sucesso do tratamento. Devido ao sabor, devido por vezes aos bebés e crianças ficarem enjoados, não conseguirem fazer grandes quantidades destes produtos, o sabor aqui e a tolerância são chave. Temos tido grande e bom feedback sobre este produto e também desafiamos a experimentarem. Depois, numa segunda área, na área da obstipação, aquilo que sabemos e dispensa apresentações, este é um problema muito frequente nos primeiros meses e anos de vida, é que muitas das consultas pediátricas são realmente relacionadas com a obstipação e muitas vezes não há grandes soluções se não esperar algum tempo. Aqui sabemos que há nutrientes que podem desempenhar um papel-chave. A doutora Ruth falou, e bem, nas fibras, e neste caso nos oligosacáridos FOS e GOS. Estes oligosacáridos, eles melhoram a frequência e a consistência das fezes, principalmente de 3 diferentes formas. Em primeiro lugar, eles permitem aumentar o conteúdo de água nas fezes e, portanto, vão tornar as fezes mais moles. Também promovem um crescimento de bactérias benéficas no intestino e, portanto, este predomínio de bifidobactérias vai também promover um correto trato gastrointestinal e depois vai melhorar também a frequência do tempo intestinal, porque estas fibras são envolvidas nos movimentos peristálticos e, portanto, vão com certeza a melhorar o trânsito intestinal. Neste sentido, a nossa proposta é Nancare Flora Equilibrium, que é precisamente um produto que contém estas 2 fibras, FOS e GOS. Contém 10% de FOS e 90% de GOS, que é a relação mais estudada precisamente nos primeiros anos de vida, com sucesso neste período particular, e estas fibras FOS e GOS em Nancare Flora Equilibrium vão permitir exatamente, como falava, melhorar a consistência das fezes mais suaves, fezes menos duras e vai aumentar a frequência das fezes. Este produto pode ser dado enquanto os bebés estão a ser amamentados e a nossa proposta são 2 saquetas por dia, uma de manhã e uma à noite. Depois, no terceiro pilar,
temos aquele pilar que é transversal a todos os bebés e todas as crianças. E, como também foi explicado hoje, a vitamina D é um exemplo disso mesmo, de uma necessidade que é transversal. Como também dizia a doutora Ruth, e ao contrário daquilo que se possa pensar, é mesmo nos países, mesmo nos países com mais sol e mais quentes, existe deficiência em vitamina D e, portanto, é realmente um nutriente-chave. É um nutriente-chave para diferentes situações, não só para o desenvolvimento saudável dos ossos, também para o funcionamento normal do sistema imunitário e, entre tantos outros exemplos como foram dados. A suplementação de vitamina D é fundamental, obrigatória até no primeiro ano de vida e fundamental noutros períodos e situações específicas. E a nossa proposta tem um nome muito simples, muito sugestivo, Nancare Vitamina D. Nancare Vitamina D, que fornece a quantidade exata necessária nos primeiros tempos de vida, 100% de acordo com as recomendações da ESPGHAN, e tem uma forma muito fácil de poder ser dada aos bebés. São apenas 2 gotas por dia e vamos estar a fornecer as tais 400 unidades internacionais de vitamina D. Depois, falamos também noutro nutriente muito importante, que é o DHA. O que sabemos é que nesta fase inicial, os bebés e crianças têm um desenvolvimento cognitivo, cerebral e visual muito acelerados, muito importantes para aquilo que será a sua saúde a curto, médio e longo prazo, e que nem sempre, devido à sua alimentação, este nutriente é dado e é consumido nas doses corretas. Portanto, a nossa proposta com este produto, Nancare DHA, vitamina D e E, é como que um suplemento mais completo. Além da vitamina D, tem também DHA, cobre 20% da ingestão diária recomendada de DHA, 100% da dose diária de vitamina D e 60% da dose diária necessária de vitamina E. É, portanto, como se fosse o produto anterior, 100% de vitamina D, mas tem aqui o plus de ter DHA e vitamina E na sua composição. Neste caso, são 4 gotas por dia, portanto, a mesma forma de administração do anterior, mas neste caso 4 gotas por dia e dá para 45 dias, 45 doses. Depois, e finalmente, o último pilar, aqui o pilar do sistema imunitário, e aquilo que sabemos é que quando falamos em sistema imunitário, há um órgão que desempenha funções muito importantes, quase principais nesse sistema, que é o intestino e, neste caso, a microbiota intestinal. E quando falamos no desenvolvimento da microbiota intestinal e no sistema imunitário através da microbiota intestinal, é impossível não falar nos HMOs, nos oligossacáridos do leite humano, o tal nutriente que também está presente no Nancare Flora Support e que mais à frente vos vou falar também em pormenor. A microbiota intestinal está em desenvolvimento e as crianças nesta idade apresentam um risco, quando vão para as escolas, para as creches, um risco 2 a 3 vezes superior de adquirir infecções. Daí que os oligossacáridos do leite humano podem desempenhar aqui um papel muito importante. Neste caso, o 2-FL e o LNNT, e que têm 4 formas de atuação importantes no estabelecimento de um correto sistema imunitário. Neste caso, parte do consumo, parte destes oligossacáridos consumidos entram na corrente sanguínea e vão educar o sistema imunitário, vão promover também, vão servir de substrato a bactérias benéficas, vão reforçar a barreira intestinal e, finalmente, vão reduzir o número de bactérias potencialmente patogénicas. Daí que tínhamos um produto, Nancare HMOs, precisamente com este 2-FL e LNNT numa relação estudada e que promove um normal funcionamento do sistema imunitário, e a nossa proposta é que possam fazer 2 ampolas por dia. E esta dose, nesta relação, está estudada e identificada no reforço do sistema imunitário. Portanto, falei de muitos produtos, de muitas áreas diferentes, é quase que o traduzir tudo aquilo que a doutora Ruth falou em produtos diferentes e deixo-vos aqui com um quadro final, que tem um resumo de cada produto para que serve, o seu formato e até mesmo
aquilo que é o preço de venda ao público que recomendamos e cada área em que se insere. Muito obrigado pela atenção de todos. E agora sim, eu ia chamar também a doutora Ruth. Muito obrigada, doutor Fábio Martins, pela apresentação de toda a gama disponível atualmente no mercado. E agora sim, acho que vamos estar em ponto de poder fazer aqui uma discussão. O que eu vos ia pedir, se estamos com tempo, portanto nós temos ainda tempo, queria é que, ao responder, nos tentássemos focar o mais possível para tentarmos também responder ao maior número de questões que nos têm chegado. E eu, entretanto, só para iniciar, gostava de reforçar aqui um aspecto que o Dr. Fábio Martins falou, que é a questão de uma gama de suplementos deste género poder oferecer segurança, controle de qualidade. Portanto, ter aqui também o facto de ter uma companhia de confiança por trás e que muitas vezes são situações que podem trazer algumas preocupações para os profissionais de saúde quando isto não acontece, não é? Portanto, acho que estamos aqui numa posição bastante confortável. E então, eu ia passar aqui à questão das perguntas. Tenho aqui já uma, eu peço muito rapidamente à doutora Ruth para comentar. A falta de vitamina D pode provocar más formações no feto? Em situações extremas, a falta de vitamina D pode causar raquitismo congénito. Existem casos descritos. Situações em que a mãe tenha um grande déficit de vitamina D, situações de alimentações muito restritivas e déficit de qualquer exposição solar. Há casos descritos na literatura, eu nunca vi nenhum, mas há casos descritos na literatura de raquitismo, de alterações radiológicas sugestivas de raquitismo no feto. Sim. Muito bem, obrigada. Aqui uma outra questão importante, pode-se sugerir a toma de probióticos a título preventivo de qualquer desbiose ou só deve ser dado em situação de patologia? Ou seja, imagine, a criança vai tomar um antibiótico, nós sabemos que ela vai tomar, pode-se usar em termos preventivos ou então só mesmo quando a desbiose já é manifestamente, já está instalada, digamos assim. Especificamente no uso de antibióticos deve ser utilizado como preventivo, portanto não devemos estar à espera que a diarreia apareça. E isto é verdade noutras situações de utilização de probióticos, nomeadamente nas cólicas, por exemplo, deve ser usado de forma preventiva em algumas crianças, sei lá, que nasçam, por exemplo, de cesariana. Agora não estamos a falar de suplementação de probióticos no geral, pronto. Mas sim, em algumas situações em que prevemos disbiose, os probióticos devem ser utilizados de forma preventiva. E mesmo nas situações de patologia, é claro que eles são mais eficazes se forem iniciados o mais precocemente possível, nomeadamente na diarreia aguda e infecciosa. Muito bem. Depois temos aqui uma outra pergunta, eu poderei dar aqui uma ajuda e depois também o Dr. Fábio pode reforçar. Relativamente à certificação para os suplementos alimentares com probióticos, de modo a garantir que são eficazes. Isto é muito importante, de facto, porque nós sabemos que hoje em dia há uma panóplia de suplementos no mercado. Muitos destes suplementos não têm qualquer tipo de controle de qualidade, não há nenhuma segurança, portanto não têm também comprovação, nem sequer têm muitas vezes ciência ou investigação por trás, portanto isso é importantíssimo. Nós contamos, obviamente, há uma notificação à DGAV, que é a entidade realmente a quem nós notificamos todos estes produtos e que faz naturalmente uma revisão dos ingredientes todos que existem nos suplementos. Obviamente também temos um enquadramento legal e há obviamente aspectos que não são passíveis de estar presentes em suplementos, nomeadamente para crianças, e temos também aqui a certificação em termos de manufaturação, que é também muito importante em termos do controle de fabrico e de qualidade. Mas eu não sei se o Dr. Fábio quer ainda reforçar algum aspecto. Sim, posso acrescentar que na realidade não existe nenhuma certificação que garanta que o suplemento alimentar ou que garanta que os suplementos alimentares têm probióticos que vão ser eficazes. Como a doutora Ruth referiu e bem, é importante o nome estar identificado, a estirpe estar identificada e
é permitido na nossa legislação haver bactérias em suplementos alimentares variadas e, portanto, não existe uma certificação em cada suplemento de quais são as bactérias que estão identificadas e positivamente identificadas como benéficas ou não. E, portanto, nesse sentido, acho que é importante estarmos baseados na evidência clínica e, neste caso, o Lactobacillus rhamnosus, nestes tipos que estamos a falar, é eficaz. Eu queria só dizer uma coisa relativamente a isso. Força. É que a classe médica já defende há muito tempo que os probióticos deviam ser um medicamento e não um suplemento alimentar, exatamente por causa disto. Se fossem um medicamento, as regras de comercialização eram muito mais estreitas e a necessidade de evidência para estarem no mercado eram muito mais restritas. E por isso nós defendermos que deveria ser considerado um medicamento e não um suplemento alimentar, mas ainda não é o caso. Esta pergunta é importante exatamente porque não nos garante que, ao encontrarmos um suplemento alimentar à venda com probióticos, não nos garante que são exatamente probióticos, pela definição. E que estão viáveis, como dizia a doutora Ruth, não é? E que estão viáveis, porque eles podem não estar viáveis, não é? Muito bem. Temos aqui uma outra questão interessante. Quando fazer Nancare Flora Pro ou Flora Support? Doutor Fábio, quer Sim, eu posso explicar. Eu acho que aqui a pessoa que perguntou não quer saber as situações, mas é quando é que faz um ou o outro, não é? Pronto, um substitui o outro. Portanto, ou se faz um ou se faz o outro. Na verdade, o Flora Pro é a proposta base, é Lactobacillus rhamnosus, exatamente o probiótico identificado como eficaz nestas situações. O Flora Support é como se fosse um upgrade do Flora Pro. Além do probiótico, temos aqui a associação de oligossacáridos do leite humano, que podem ser particularmente interessantes nesta fase, numa fase em que há uma suscetibilidade, existe uma doença instalada, existe uma recuperação necessária e evidente, e, portanto, ter aqui os oligossacáridos do leite humano, com certeza vão dar uma ajuda extra. Mas não sei se fui claro, portanto, um ou é o outro, em que o Flora Pro é aquilo que é básico, aquilo que está exatamente e fundamentalmente identificado como eficaz. O Flora Support é um upgrade ao primeiro produto. Muito bem. Relativamente ao Flora Equilibre, aqui só uma questão relativamente como é que deve ser administrado, portanto tem de ser misturado em água ou pode ser adicionado ao leite. Esta pode ser de facto uma questão importante e que convém esclarecer, que deve ser água. Não sei se quer fazer mais algum comentário, Dr. Fábio. O Flora Equilibrium pode ser administrado desde o nascimento, ok? Pode ser administrado com água ou também com leite, pode ser administrado numa colher, pode ser administrado num copinho, pode ser administrado num biberão, enfim, não existe nenhuma restrição a esse nível. Aquilo que sabemos e que é muito importante é que é das poucas alternativas que existe quando um bebê está a ser amamentado. E, portanto, neste caso não vai deixar de ser amamentado para passar uma fórmula infantil, temos aqui uma forma de poder ter uma solução. Não sei se a doutora Ruth quer comentar alguma questão relativamente ao facto, temos aqui uma pergunta sobre consulta de pediatria, portanto o bebê tinha suturas já bastante fechadas ainda antes de fazer um ano, foi medido para cessar a vitamina D. Concorda ou deveria retomar a suplementação? É difícil. É difícil porque eu não conheço a criança, não é? Claro, tinha que observar. Desculpem a expressão, mas mandar bitites daqui é muito fácil. A oclusão das suturas é muito variável e pode haver várias causas para isso. Não me parece que... Ou seja, é preciso haver uma grande quantidade de aporte de vitamina D para ela ser tóxica ou ter este tipo de efeito. Portanto, não vejo bem a relação entre uma suplementação com quantidade normal de vitamina D ou mesmo um pouco de excesso de vitamina D, mesmo que seja um bocadinho mais do que as 400 unidades internacionais por dia, e as suturas fechadas. Portanto, eu não pararia.
E, de facto, o processo das texturas é muito variável, portanto, ou é uma coisa muito extrema ou não tem qualquer significado patológico. Portanto, sem conhecer o caso em particular, eu acho que devia retomar, mas tenho dificuldade em dar esta resposta sem conhecer a família, sem conhecer a criança, sem ver, de facto, como é que estão as texturas e como é que estão as fontanelas. Ok, muito obrigada. Depois temos aqui uma que fala aqui da associação do macrogol, que é conhecido vulgarmente pelo polietileno-glicol. Se há aqui, portanto, podemos associar o nanoflora equilíbrio, portanto o Fosgose, a crianças que façam este medicamento para tratar a obstipação. Não sei se tem alguma experiência com este tipo de produto, doutora Ruth. Não tenho com o Gosfos, é um produto recente, não é? Tenho com outro tipo de fibras e o que eu acho, muito sinceramente, é que depende de criança para criança. Mesmo na generalidade das fibras, há muitos estudos que dizem que não são eficazes. Eu, por exemplo, lembro uma criança que eu tive que tratava há 2 anos, uma criança pequena, há 2 anos para obstipação, com doses altíssimas de polietileno-glicol, sempre com fissuras, era filho de um colega nosso, eu tinha a certeza que o pai cumpria a dieta e cumpria tudo o resto, e foi quando pus fibra que a coisa se resolveu. Por acaso a fibra da Nestlé. Portanto, eu acho natural, não é? Eu acho que nunca é sempre. A obstipação tem diversas causas e as crianças respondem a coisas diferentes, mas não vejo qualquer tipo de contraindicação, por que não tentar, não é? Portanto, se temos o polietileno-glicol, é de facto um medicamento fantástico, não há questões. Eu acho que o Gosfos individualmente é para situações leves, não é? Em situações em que há algum desconforto da criança pequena, mas em que se calhar não temos propriamente um diagnóstico de uma obstipação importante, com fissuras, com grande sofrimento da criança. Aí temos que utilizar outro tipo de medicamentos, mas em muitas situações, se calhar o Gosfos pode nos permitir diminuir, por exemplo, a dose dos outros medicamentos. Foi o que aconteceu com esta criança com a utilização de outro tipo de fibras. Portanto, acho que é válido tentar, em algumas situações isoladamente, situações menos graves, associar quando são situações mais graves, até porque nós, apesar de sabermos que o polietileno-glicol é seguro e pode ser feito a longo prazo, também sabemos que não gostamos de manter este tipo de medicação cronicamente durante anos a fios, e às vezes é necessário. Claro. Relativamente aqui à questão ainda no Fosgos, durante quanto tempo é que se deveria manter, portanto, esta utilização? Ou seja, se resolvemos o problema da criança e a criança já tem um trânsito intestinal regularizado, não há necessidade de manter, ou mantém-se durante quanto tempo? Ou seja, importante também a alimentação que a criança faz, não é? Portanto, também a ingestão de fibras, se calhar o beber água, criar e instalar aqui hábitos alimentares saudáveis que possam depois ajudar também a normalizar todo este processo. Mas durante, eventualmente, quanto tempo? Seria aqui... Aqui o principal objetivo do produto é resolver a situação. Do momento, não é? No momento, portanto, o momento também pode ter uma duração variável. Aquilo que temos percebido também é que há crianças que necessitam de tomar o produto durante mais tempo, porque quando cessam a toma do produto, o problema regressa. Também às vezes estamos a falar de bebés pequenos e que ainda não têm também um trato gastrointestinal maduro e, portanto, também leva o seu tempo. Portanto, eu diria que aqui é necessário também alguma sensibilidade. O produto não tem nenhuma contraindicação relativamente ao número de dias ou ao tempo que deve ser administrado. Portanto, tomar até resolver a situação e depois, a partir daqui, uma sensibilidade de perceber o que acontece quando se retira o produto. Sendo que não há nenhum problema em poder continuar. Muito bem, temos aqui uma pergunta também interessante, doutora Ruth. Em caso dos antibióticos, qual é o intervalo entre as tomas do antibiótico e dos probióticos? Ou seja, aqui há pouco nós tínhamos referido que quando se começa o antibiótico podíamos associar a toma do probiótico, não é? E, portanto, não fazer aqui propriamente o intervalo. Mas, por exemplo, quando termina o antibiótico, pode-se ainda... Eu acho que a pergunta não é essa, Helena. Eu acho que o que a pessoa que fez esta pergunta quer saber
É se temos que, por exemplo, tomar o probiótico e esperar 2 a 3 horas até tomar sim. o Entre as antibiótico. tomas, tem razão. Não há razão para não fazer a toma em conjunto. Não há um intervalo que esteja defendido que deve ser utilizado, não é? Julgo eu. Não vejo razão para isso. Depois, temos aqui um outro aspecto, diz, todos os suplementos podem ser administrados a partir dos 0 meses ou apenas o suplemento de vitamina D? Dr. Fábio quer... Então, vocês conseguem depois aceder, não é? aceder a essa informação está presente no rótulo, à exceção dos produtos que têm oligosacáridos de leite humano, esses devem ser feitos a partir do primeiro ano de vida. Os outros produtos foram desenvolvidos a pensar nas necessidades desde o nascimento. Há pouco a doutora Ruth, na sua apresentação, falou aqui em várias questões interessantes e há aqui uma pergunta relativamente ao DHA. Qual é a idade recomendada para suplementação com DHA e se o podemos fazer em caso de crianças com déficit de atenção? É difícil dar essa resposta, não é? Porque nós temos déficit de DHA a partir dos primeiros meses de vida. O ideal é que a mãe faça a suplementação com DHA e faça o aleitamento materno de forma exclusiva até aos 6 meses. Este seria o padrão ideal. Não há razão para a suplementação de DHA não começar nos primeiros meses de vida, não vejo razão para não o começar. É importante também, lá está, dar sempre prioridade à dieta, portanto vamos deixar de atrasar a introdução dos peixes gordos e do ovo na diversificação alimentar, porque eles são importantes e não há qualquer razão para atrasar, mas de facto a suplementação com DHA, aliás, reparem, os prematuros todos fazem suplementação com DHA nas fórmulas, não é? Portanto, não há idade mínima para começar a suplementação com DHA. Depois, relativamente ao déficit de atenção, o DHA é muito utilizado em situações de hiperatividade e déficit de atenção. Obviamente que trata-se de uma situação que deve ser diagnosticada e orientada medicamente e, portanto, para também não haver interferências com outras coisas, eu julgo que deve ser algo que se faz sobre orientação médica. Sim. Até porque os níveis de suplementação serão até se calhar muito superiores àquilo que nós vemos no suplemento que atualmente tem os 100 miligramas. Ok, muito bem. Nós estamos quase a chegar às 10h30, mas ainda queria ter aqui uma última questão. Temos aqui bastante ainda. Vamos ver aqui, existem alguns estudos que mostram que se deve afastar a toma de antibióticos e probióticos entre 2 a 4 horas, sob pena do antibiótico destruir alguns dos probióticos. Será válido? O probiótico presente no NanoCare é resistente à acidez? Não sei, Fábio, resistente à acidez tem que ser. Pois, senão ele não seria viável, não é? Não passaria para o intestino. Exatamente. Relativamente à separação, confesso que tenho algumas dúvidas, porque do que é que voltarmos a separar 2 ou 3 horas a toma de um e do outro? Não sei qual é a vossa ideia como marca. Não temos nenhuma indicação em termos de separação das doses. Não, nós não temos. Sim, nós não temos. A única coisa que podemos garantir é que o probiótico que é tomado chega a 100% ao intestino de quem o toma. Portanto, isso é que é fundamental garantir e nós garantimos com o nosso. Agora, esta questão relativamente às horas entre a toma do antibiótico e a toma do probiótico, nós não temos nenhuma indicação nesse sentido. Aqui não sei se ia dizer mais alguma coisa, doutora Ruth. Não. Ia dizer aqui relativamente, a doutora Ruth não falou no Hydrate, porque obviamente o Hydrate também é algo mandatório em termos de reidratação oral, sempre que a criança tem diarreia, mas por exemplo, Flora Pro,
mais Hydrate, pode ser dado em simultâneo? Dr. Fábio quer comentar? Sim, portanto, são dois produtos com objetivos distintos. O Hydrate, exatamente, é um produto de reidratação oral e, em simultâneo, pode ser feito o probiótico, neste caso o L-raminosos, que é um dos dois, os mais estudados, é um dos mais estudados como eficazes exatamente nestas situações de recuperação. Portanto, sim, Mancare Hydrate para reidratação oral e o Flora Pro para a recuperação da microbiota intestinal. Ok. Como nós estamos muito obrigada, Dr. Fábio. Como nós estamos praticamente em cima das 10h30, tínhamos mais algumas questões, mas prometemos que daremos resposta e que faremos seguir para a Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão, e obviamente também lembrar que vão ter um teste de avaliação, portanto irão receber o link ou um e-mail com o mesmo nos próximos dias e que este webinar obviamente será submetido para acreditação. Entretanto, eu gostaria apenas de reforçar uma vez mais a importância de termos esta gama de suplementos infantis com a chancela Nestlé, que tem, como o Dr. Fábio muito bem mostrou, toda uma ciência por trás, portanto são mais de 150 anos de investigação nestas áreas em termos de pediatria. Além disso, também temos aqui uma comunicação que é transversal em várias vertentes, nomeadamente com os profissionais de saúde. Estamos a falar com pediatras ou com líderes de opinião e também, naturalmente, com farmacêuticos. Portanto, não nos limitamos a pôr um suplemento no mercado e já está. Portanto, isto tem todo um trabalho de informação, de divulgação, de conceito por trás. E também, mais uma vez, reforçar que é uma gama específica para bebês e crianças e, portanto, que tem aqui, de facto, um excelente suporte por detrás. Portanto, espero que esta sessão tenha sido do agrado de todos os presentes. Queria agradecer mais uma vez à doutora Ruth a sua gentileza em ter aceito o convite e de ter feito esta apresentação tão interessante e que certamente os participantes irão também aceder. Gostaria de fazer também o agradecimento ao Dr. Fábio pela sua colaboração enquanto Brand Manager desta gama e, obviamente, os nossos agradecimentos também para a Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão da ANF, que também, portanto, em termos de logística, organizou este webinar. E não poderia deixar de fazer também uma última palavra a toda a equipa da Nestlé, que trabalha e visita todas as farmácias, que são se calhar o rosto da Nestlé muito próximo de todos vós, que contribuíram com certeza também para a divulgação deste webinar. A todos eles também o nosso muito obrigado pelo empenho de sempre e por fazerem com que este webinar possa ser mais uma oportunidade de grande partilha de ciência e de informação e que, obviamente, possam ter encontrado aqui mais oportunidades em termos de aconselhamento, em termos de recomendação e de ver aqui também algumas outras oportunidades. Portanto, resta-me agradecer a todos. Estamos quase a terminar 2021. Esperemos que em 2022 tenhamos a oportunidade de nos voltarmos a encontrar, quiçá presencialmente, não é, doutora Ruth? Doutor Fábio, quiçá. Porque de facto teria aqui muito interesse ver todo o feedback e as pessoas que nos estão a seguir e que nos estão a ouvir. Portanto, mais uma vez, votos de um resto de final de ano em segurança e uma excelente noite para todos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.